Shalom, paz de Deus, graça e paz. Nesse momento, irmãos, eu gostaria de ler um trecho da palavra de Deus. Vou deixar aqui gravado. Eu creio que muitos poderão ouvir outra hora. E também vou fazer uma pequena oração para em seguida ler a santa palavra de Deus para a nossa meditação durante o momento que escutarmos esta pregação. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças por mais um dia de vida, te damos graças pela tua benevolência, pedimos perdão dos nossos pecados e que tu nos ajude a vencer todas as etapas. Há muitos enfermos, muitos hospitalizados, muitos passando por várias dificuldades e nós entregamos todas elas nas tuas mãos. E aquele que ouvir esse vídeo, que tu possa libertar, dar sinais nas suas vidas, para que eles possam entender que só em Jesus Cristo há salvação. Toma tudo nas tuas mãos, os inscritos desse canal. Nós nos comprometemos a orar por todos eles, ó Senhor. Abençoa aqueles que nos perseguem e aqueles que desejam o nosso mal e a nossa queda. Permita que eles possam entender que o que falamos aqui não é para aniquilar ou tirar a fé do coração de ninguém. Apenas pregamos o evangelho da verdade e isso muitas das vezes pode incomodar muitas das pessoas. Mas continua nos dando condições para ir até o fim, em nome do Senhor Jesus Cristo, bendito para sempre. Amém e amém. Caros irmãos em Cristo, agora com a ajuda de Deus nós vamos fazer uma leitura de um versículo da Santa Palavra de Deus para a nossa meditação. Os irmãos, pois, por favor, quem sentir, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Talvez a gente vê que muitos não veem esses tipos de vídeo, mas para mim não há problema. O importante é que aquele que ouvir possa tirar proveito daquilo que vai ser falado. Bom, irmãos, nós vamos iniciar lendo em Mateus 24, versículo 10, que diz: Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se-ão uns aos outros e mutuamente se odiarão. Mateus 24, versículo 10. Hoje, nos tempos atuais, irmãos, vemos que está se cumprindo na íntegra o que está escrito aqui nesse versículo, em que nós devemos prestar bem atenção. E eu já faço uma pergunta: em quem devemos confiar aqui na Terra? Somente em Deus, não é, irmãos? As coisas estão cada vez mais difíceis, por mais que amamos, perdoamos e procuramos fazer as coisas conforme está escrito aqui na palavra, com entendimento, dentro de um conceito espiritual, procurando até mesmo, irmãos, amar com toda a nossa força aqueles que nos odeiam e nos julgam por falar a verdade e nos menosprezam por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Só por isso. Buscam narrativas para nos condenar. Quando falamos de Jesus Cristo, às vezes somos ignorados e muitas das vezes rechaçados por uma força estranha. Não quero que ninguém leve isso para o lado pessoal, irmãos. Aqui estou falando da verdade que está se manifestando no mundo de uma maneira fora do normal. Aquilo que está se manifestando no mundo, não quero dizer que a verdade está se manifestando no mundo, estou dizendo que da verdade que está acontecendo na atualidade. Isso é verídico, é fato. Os irmãos entenderam? Nós devemos entender isso, irmãos. Que homens que parecem ser pessoas do bem fazem coisas injustas, cometem injustiças humanas, né? Se corrompendo, até as próprias justiças mesmo humanas se corrompendo. Homens que pareciam ser pessoas do bem, fazendo mal, como eu já disse. Seriam esses os filhos da serpente, irmãos?
Como poderemos entender essa geração que vem com tanta malignidade? E claro que não estamos generalizando, mas estamos sim vivendo o tempo semelhante ao que está escrito em Mateus 24, versículo 10, a qual acabamos de ler. Será que nós não estamos vivendo num tempo em que, ao vermos todas estas coisas e esses acontecimentos, não deveríamos estar mais alertas, irmãos, mais atentos, para não sermos pegos desprevenidos? Vamos meditar nisso. Você pode me perguntar, mas o que é viver desprevenido? Glória ao Senhor. É viver no engano, irmão, na ilusão. Na ilusão de um mundo que mostra aos homens coisas que agradam aos seus próprios olhos, mas que enganam, levando a adorar a criatura em vez do Criador, como está escrito. E eu vou ler o versículo. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram mais a criatura do que o próprio Criador. Romanos 1, versículo 25, irmãos. O que falamos aqui, pregamos e provamos na Escritura. Assim, nós vamos entendendo que cada vez mais estamos vendo sinais que estavam previstos para os últimos tempos e que muitas das vezes, por não entender, que muitas pessoas, muitas das vezes, por não entenderem o Evangelho, não estão percebendo e estão perecendo. Perecendo por falta de conhecimento. Como está escrito em Oséias 4, versículo 6, o meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Por isso, irmãos, percebemos, glória ao Senhor, que através de todos esses acontecimentos, nós percebemos que a volta de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, está próxima. E o que mais podemos dizer então, irmãos? Vamos nos fechar? Vamos nos isolar? De forma alguma, irmãos. É momento de combater. É momento de enfrentarmos, de lutarmos com as armas que temos, que são armas espirituais, porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está escrito aqui nas Sagradas Escrituras, separei esse versículo para ler, está dizendo assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra os potestades, as potestades contra os príncipes das trevas deste século, Efésios 6, versículo 1 e 12. Não devemos subestimar o nosso inimigo, irmãos. Sabemos que ele é astuto. Lembremos o que aconteceu com Eva no paraíso, quando a serpente se apresentou a ela e para que ela participasse daquilo que Deus havia proibido. Vejamos que ali foi gerado também os filhos da serpente através do pecado, da abominação, da desobediência. Amar aquilo que não era para ser amado, adorar aquilo que não era para ser adorado. Quando amamos o que não é para ser amado, irmãos, abominamos a vontade de Deus. Por isso não devemos idolatrar nada neste mundo. O amor desordenado, a idolatria e as concupiscências mundanas levam o homem à destruição e à perdição. Muitos adoram tantas coisas e menos o Criador. Deixam o Criador para adorar outras coisas. Glória ao Senhor. É verdade que muitas vezes somos tentados a cometer pecados, pois ainda estamos sujeitos à carne e às suas fraquezas, mas se isso acontecer, devemos imediatamente buscar o arrependimento em Cristo Jesus, que é o nosso advogado, irmãos, enviado pelo Pai Celestial para interceder por nós, como está escrito. Por isso não devemos julgar os outros. Muitos julgam os outros, apontam o dedo, chamam os outros de tanta coisa. E eles não lembram das suas obras, do que fizeram no passado. É fácil atacar pedras nos outros. Muito fácil. Mas, irmãos, vemos o que João falou. Se alguém cometer algum pecado, claro, pecado que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2, versículo 1.
Isso não abre portas para o pecado, muito pelo contrário, nos alerta. Se acontecer alguma coisa, temos que buscar o perdão. Mas mesmo sendo perdoados, sofremos algumas consequências. Todavia, irmão, isso também não significa viver no pecado, mas sim buscar o arrependimento e o conhecimento de Deus, para que através desse arrependimento, irmãos, possamos ser agraciados com a graça que Jesus Cristo manifestou na cruz, quando ele mesmo derramou seu sangue e entregou-se a sua vida, ou entregou a sua alma, a sua vida, em resgate das nossas vidas. Esta é a graça de Deus, enviar o que Deus fez, irmão. Enviou o seu próprio Filho para morrer por nós, algo que nós não merecíamos. Vejamos que a palavra graça quer dizer favor e merecido, e o que nós não merecíamos foi Jesus Cristo morrer por nós. E o que faremos então? Ficaremos parados? Mais uma vez digo não. É momento, irmãos, é momento, presta bem atenção, glória ao Senhor, de oração, de vigilância, é momentos de olharmos, irmãos, ao nosso redor, e se estivermos adormecidos ou estacionados, querendo a salvação só para nós mesmos, será que Deus, irmãos, será que Deus se agradaria disso? Uma pergunta. Será que não é necessário que façamos alguma coisa conforme o chamado que Deus nos deu? É claro que muitos não são chamados para determinadas coisas, mas outros são. Então vamos, irmãos, agora nos calar quando somos chamados, vamos concordar com a mentira, vamos ficar quietos, não vamos combater heresias porque alguém não vai gostar, vai nos chamar vão falar que nós estamos com ódio, vão falar que nós estamos causando divisão, vamos temer a opressão. De maneira nenhuma, irmãos. Como disse o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13, irmãos. Irmãos, jamais devemos temer a opressão. Às vezes, irmão, muitas das vezes, somos tão perseguidos por forças ocultas que nos faltam até condições, até mesmo forças para clamar mais ao Senhor. Mas nesse momento, em que pensamos? Pensamos que estamos sozinhos? Não, irmãos, temos que ter a convicção daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu. Lá em Mateus 28, versículo 10. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, não vamos desanimar. É difícil, nós sabemos. Ainda mais hoje, que existem tantas lideranças religiosas corrompidas. Mas só de eu falar isso aqui, já vão falar que eu estou falando mal. As pessoas entendem tudo errado e buscam pregações que agradam o seu próprio ego. Homens amantes de si mesmos que procuram defender a si próprios. Mas pregar isso hoje, irmão, parece ofender. As pessoas preferem viver na mentira, no engano, do que ouvir a palavra da verdade. Mas não importa que nós sejamos mensageiros e pregadores da verdade. Porque as trombetas vão tocar, as trombetas tocarão. Nós estamos vendo o que está acontecendo, irmão. E quando isso acontecer, nós sabemos que aqueles que fizeram a vontade de Deus resplandecerão como está escrito na palavra de Deus. Daniel 12, versículo 3. Os que forem sábios resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça como estrelas sempre e eternamente vão resplandecer. Daniel 12, versículo 13. Então, meus amados, não vamos temer. Se você está passando alguma dificuldade por falar a verdade, se você está sendo afrontado pelo teu inimigo porque você pregou aquilo que é real, é claro que virão laços, é claro que virão pessoas que você menos espera para querer te denegrir. Mas lembra-te, você está fazendo a vontade de Deus. Não pare de fazer a vontade de Deus. Viu, irmã? Viu, irmão? Não pare de amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas.
não é sobre algumas coisas, mas sobre todas as coisas. Muitas vezes as pessoas falam que amam a Deus sobre todas as coisas, mas tem alguma coisa que ela ama muito mais. E se esquece que se amar a Deus é também amar o próximo. Porque como você pode dizer, eu amo a Deus sobre todas as coisas e chama o seu irmão de demônio, ou se você chama seu irmão de condenado, ou se você julga o seu irmão, você pode até tecer uma crítica com respeito, mas não condenar ninguém, porque não cabe a você, você não é juiz. Cabe a nós pregarmos a verdade e nos interessarmos que todos se salvem. Quanto ao resto, não nos pertence. Deus nos guarde de tomar a posição de julgar alguém. O que falamos no canal aqui apenas é para despertar, não para julgar. É para as pessoas entenderem a verdade, porque não concordamos com a mentira. Somos errantes, pecadores, podemos ser o que for, mas graças a Deus que nos dá vitória no sangue de Jesus Cristo, que nos reconciliamos através dele, estamos procurando cada vez melhor fazer a sua vontade. Não somos perfeitos. Aqui na terra nunca seremos, mas nós acreditamos em um que é perfeito. Não é uma denominação, não é nada disso. Nós acreditamos em Jesus Cristo. E deixo claro, eu não estou atacando nenhuma denominação aqui, porque só de eu falar isso, as pessoas já interpretam de outra maneira. Cada um viva onde quiser viver, faça o que quiser fazer. Mas lembre-se que tudo terá uma consequência. Se você preferir ficar do lado de Deus, você vai ser perseguido, você vai ser até caluniado, enfim. Mas você no final terá a vida eterna. Se você preferir ficar do lado daquilo que é mais aconchegante para você, você pode até viver uma vida muito boa aqui na terra. Porém, quando chegar no fim, poderá ser triste. Não desejo isso para ninguém, irmãos. E você também pode ter uma vida boa aqui na terra servindo a Deus. Não é que quem serve a Deus vai ter uma vida má, mas é lógico que quem serve a Deus e fala aquilo que é verdade não vai ser compreendido. O próprio Senhor Jesus não foi compreendido. Os fariseus queriam matá-lo, os saduceus também. Que mal ele fez! Glória ao Senhor! Para sofrer tanto, que mal ele fez! Ele sofreu para levar os nossos pecados. Por isso, irmãos, vamos meditar nesse versículo. Estamos chegando próximos, cada vez mais próximos. Ao invés de nos degladiarmos, devemos orar uns pelos outros. Eu, sinceramente, tenho sido muito decepcionado, mas não estou pregando aqui por mágoa nem por razão humana, mas para despertamento. Eu sei que tudo o que acontece é permissão de Deus, até mesmo para nos livrar de laços futuros. Amo a todos, embora nem todos me amem. Quero o bem de todos, embora nem todos querem o meu bem. Mas não importa. Falo bem daquele que ama a Deus, sempre falei. E vou sempre defender aquele que ama ao Senhor Deus. E vou amar até aqueles que me odeiam, independentemente de quem quer que seja. Agora, isso não impede de ter distâncias. Há momento que nós temos que nos distanciar, ficarmos mais distantes para mantermos a unidade. Lembramos de Abraão e Ló. Precisou ir Abraão para um lado e Ló para o outro para se manterem unidos. A união não é sempre estar junto um do lado do outro. A união é estarmos juntos no Espírito. Às vezes, um do lado do outro se desentendem, se trocam palavras agressivas e podem romper a nossa paz com o Eterno. Para que isso não aconteça, às vezes é necessário nós nos ocultarmos na oração, ocultarmos debaixo da palavra de Deus, respeitando todos os ensinamentos, os mandamentos, e acima de tudo amando a Deus sobre todas as coisas e o sacrifício de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, no Calvário. Respeite isso, irmão. Ame o teu irmão e você vai ver que as coisas mudam.
Você não vai deixar de passar prova, luta ou qualquer outra coisa, mas você pode ter certeza que você está a um passo para a vida eterna. Continue caminhando assim. Não mude a sua trajetória, caminhe em busca de Cristo e nada do que é humano, nem instituição, nada, só em busca de Jesus Cristo. Ele é a cabeça da igreja e nós, por misericórdia, somos o templo do seu Santo e Bom Espírito. Deus que nos conserve na comunhão e nos proteja do mal, para que no último dia também, pela grande bondade e misericórdia do Eterno, porque não somos nada, possamos herdar a coroa da vida eterna. Deus abençoe a todos, e você que está triste, te conforte com essas palavras. O Senhor Deus te ama. Por isso ele diz para você, por esta palavra, faça como você ouviu aqui, como o apóstolo Paulo falou também. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus abençoe, fique com Deus, paz e graça, paz e Deus e shalom a todos. Amém e amém.